A intrusão do pensamento xamânico Yanomami, ou do pensamento xamânico ameríndio, o pensamento xamânico dos povos indígenas, enfim, o pensamento dos povos indígenas, a sua intrusão na história da filosofia, né, ou no domínio da filosofia, a meu ver, obriga a filosofia a uma transformação tal que ela teria que se reconfigurar ao ponto de ela não se reconhecer mais. Né? Não tem como. Né? Não tem como. A obsessão milenar da tradição filosófica pela unificação dos mundos, e isso atravessa a história da filosofia da antiguidade à modernidade, ela é incompatível com o desejo de virar outro, né? que parece caracterizar tanto esse pensamento que foi marginalizado sistematicamente e mediante os dispositivos mais sofisticados e sórdidos de etnocídio, de epistemicídio pela própria filosofia. Né? Se a gente entende filosofia como busca de sentido, né? Com algo assim, busca de sentido da totalidade das coisas, o xamanismo de Davi Copenau, por exemplo, não se deixa explicar por essa definição. Né? Tem uma página na Queda do Céu, na página 510, no finalzinho do livro, é o antepenúltimo parágrafo do livro, em que a gente encontra uma passagem que, pelo uso dos termos, pelos termos que aparecem ali, a gente poderia interpretar assim, de modo equivocamente fecundo, como sendo um conceito de filosofia, um conceito xamânico de filosofia. E se a gente interpreta assim, olha só o que o Davi diz assim. Ele diz: sem o poder da Yacoana, as pessoas não se perguntam sobre as coisas do primeiro tempo. Nunca pensam: quem eram mesmo nossos ancestrais que viraram animais? Como foi que o céu caiu antigamente? De que modo Omama criou a floresta? O que dizem mesmo os cantos e as palavras do Chapiri? Ao contrário, quando bebemos o pó de Ancoana, como o Omama nos ensinou a fazer, nossos pensamentos nunca ficam ocos. Podem crescer, caminhar e se multiplicar ao longe, em todas as direções. Para nós, esse é o verdadeiro modo de conseguir sabedoria. Se a gente pensa filosofia no significado literal, né? O desejo de sabedoria, enfim, qual é a sabedoria que os xamãs desejam, né? Não é uma sabedoria que busca sentido, onde não há sentido. Não, o sentido sobra, ele é exorbitante, né? Eu creio que se a gente pode ler esse trecho, por exemplo, como a exposição de um conceito Yanomami de filosofia, a filosofia tem muito mais a ver, antes que com busca de sentido, com a multiplicação do pensamento, com o trânsito do pensamento através do cosmos, né? Como viagem cósmica. E cuidado ecológico. De saída está posta uma situação ao pensamento humano, né? Que é assim aceita e celebrada pelos xamãs, né? Que é o pensamento humano como participando da dinâmica do cosmos, né? Sem jamais poder controlá-la em absoluto, administrá-la ou dominá-la. Essa é uma situação contra a qual a filosofia tradicionalmente sempre se colocou, por ser animada por um desejo de compreensibilidade que se confunde com o desejo de controle, né? de imposição de sentido, né? Onde se julga que não há sentido. Quando a gente trabalha para trazer para o estudo filosófico acadêmico, como no meu caso, o pensamento originário dos povos indígenas, não é com a esperança de que a filosofia possa continuar sendo a mesma coisa com isso. É na aposta de que ela se transforme radicalmente, né? Como eu disse, a ponto de não poder se reconhecer como tal, né? Eu acredito, isso acontecendo, eu acredito talvez seja uma experiência exorbitante na minha parte, mas assim, eu acredito numa ruptura dentro da história da filosofia, uma descontinuidade da história da filosofia talvez jamais vista.